Fala galera, tudo bom? Eu sou Bianca Patacho Eu sou a Aline Mendes. e hoje nós vamos fazer uma resenha dupla, Uhum. ou melhor, um livro só e duas pessoas falando sobre ele. E o nosso livro de agora vai ser um e-book por enquanto, chama Amor em Istambul, da autora nacional Shainuran, que está sendo lançado pela editora PL. Por enquanto, você só vai encontrar esse livro disponível na Amazon, mas ele tem um lançamento previsto para a Bienal de São Paulo, se não me engano. Nesse livro, a gente vai conhecer a história da Ayla e do Murat, que são os dois são o casal principal. A Ayla, ela é turca, né? Eles são turcos, é uma Eles são família turcos. turca. É a família Erdogan. Eles são turcos, vivem lá, com os costumes de lá, e é costume que o mais velho, né? Que o mais velho tome conta da família, ele passa a ser o responsável pela família. E quem vai ficar incumbido dessa função é o Murat. Então o Murat ele tem que tomar conta da Ayla, que é a prima, da Déria, que é a irmã, e do Ozan, que é o primo mais novo. Só que lá tem muito essa questão assim do respeito, da obediência. E a Ayla, ela faltou essa aula na escola porque ela não aceita isso. Ela quer ser livre. A família deles é de costume muito tradicional. E assim, existem regras da família. Na verdade, a família Erdogan é muito grande e eles se dividem em clãs. O clã onde eles vivem tem as regras próprias, que são regrinhas menores, mas também tem a regra que é da família toda, que todos os clãs têm que assumir, que é essa questão que a Bianca está falando, do mais velho tomar conta dos mais novos, ele é tutor dos mais novos. No caso ali, dentro da família, o mais velho é o Murat, então ele vai ser tutor da irmã e dos primos que são mais novos que ele. E o interessante é que assim, essa é uma função... isso bem cedo, né? Começam bem cedo. E essa é uma função que dá muito trabalho a ele, mas que ao mesmo tempo é de muita honra. Exatamente. Né? A questão é essa. E outra, o Murat, ele é o primogênito da família, desse clã. Então ele está sendo preparado para ser o futuro patriarca. Pela ordem de sucessão é ele, o avô, depois o pai dele, depois ele. Podendo, dependendo da situação, pular uma geração e ir direto para ele, dependendo do que acontecer. O avô dele já comenta isso, que houve casos assim na família, né? No meio da história ele comenta isso aí. Pois é. O que acontece é que a Ayla, ela é muito audaciosa e ela quer ser livre. Ela não quer ter o Murat ali de olho em cada passo que ela dá. Na verdade, toda essa rebeldia dela não é porque ela quer conhecer uma pessoa, porque ela está interessada num carinha de fora. Não é isso. Ela não tem essa outra pessoa. Ela só não quer ter que dar satisfação. Ela não quer se sentir dominada. Exatamente. Ela não quer ter que dar satisfação para tudo, ter que pedir para fazer as coisas. Ela quer ter independência. Elas não podem sair sozinhas na rua. Se elas vão à universidade, eles levam e buscam. A família tenta inserir algumas coisas de modernidade sem abrir mão das tradições. E aí que surgem esses conflitos. Porque, na verdade, a liberdade delas é aquela liberdade controlada o tempo todo. Eu quero fazer compras. Beleza, pode fazer compras. A gente Murat vai te levar, Ozan vai te buscar. Exatamente. Ela não pode andar sozinha, em momento algum. Lá as mulheres não têm o hábito de trabalhar. Não é proibido, mas não tem o hábito. O costume é que as mulheres fiquem em casa. Como eles têm essa modernidade entrando na família, elas podem trabalhar. Mas o avô é que indica o local onde elas vão trabalhar, e é aquela coisa, é um amigo, um conhecido, um parente. O pai leva, o primo busca, ou o tio busca, e elas obedecem a todos os homens da família. Exatamente. Os meninos devem obediência aos mais velhos. Elas não, elas devem obediência a qualquer homem na família. Tanto que o Ozan, que regula a idade com elas,
também controla elas. Também. Tanto a Ayla quanto a Déria devem obediência a ele. Mas a questão principal do livro é esse embate que acontece o tempo inteiro entre a Ayla E o Murá. e o Murá. Na verdade, não é um spoiler, porque isso acontece logo no início, né? Uhum. Na verdade, o Murá, ele já tem um interesse velado ali na Ayla. Ele é muito controlador com tudo, com todos. Ele é aquele tipo que ele assumiu desde pequeno a postura do patriarca. Ele já se sente nessa obrigação de ser o responsável, de ser o cuidador, tudo isso. Só que desde o início do livro você vê que com a Ayla, tudo isso é muito mais acentuado. E ao mesmo tempo que ela faz as besteiras, ele passa a mão na cabeça dela. Tanto que o Ozan fala isso depois. Que ele, exatamente, ele nunca vai se fosse com a Déria ou se fosse com o Ozan, ele entregaria sem pestanejar. Entregaria, mas com no caso, a Ayla, pro patriarca, o avô, que é quem daria, sim, o castigo máximo. Isso. Mas, como é com a Ayla, ele mesmo resolve. Ele mesmo passa o sabão nela. Não chega até o patriarca. E nunca leva para um superior. Mais pra frente, tem um porquê disso. Além desse interesse que ele já demonstra, tem uma situação X que aconteceu num determinado momento no passado que justifica isso dele não contar nada, não passar as situações da Ayla pro avô, pro patriarca. Bom, mas aí a gente chega no grande foco do livro, né? Que é o objetivo ali do livro, que é o romance entre a Ayla e o Murá. Então, o que acontece? Ele gosta dela, mas ele não pode admitir isso. Ele sofre sozinho, calado, tentando reprimir, disfarçar do jeito que ele pode. Ela nem imagina nada disso. Até porque na família deles isso é proibido. Esse é o X da questão. Primos não casam. Primos não podem se relacionar. Mas o curioso é que na Turquia isso é um hábito. Apesar de na família deles não poder... Mas tem uma explicação por que existe essa regra dentro da família. Então, no Oriente Médio como um todo, existe esse costume na maioria dos povos lá. Na família deles existe um porém, uma questão de família que aconteceu muito tempo atrás. Uma coisa do passado, isso, em que criou-se a regra de não relacionamento entre os primos. Então, o que deveria ser um benefício, um plus... No caso deles, passa a ser um grande entrave. Exatamente. E aí acontece o sofrimento. O Murá, coitado, sofre sozinho, calado, porque ele não pode se declarar. E ele tenta controlar nele mesmo tudo isso. Ele não admite nem para ele. Até que chega um determinado momento, uma situação crítica por causa de um garoto que demonstra interesse por ela. E ele se exalta além do necessário e pega o garoto. Desce a mão no garoto, e eles são da mesma faculdade, que eles estudam todos na mesma faculdade. Essa briga dele com esse garoto, que é o Denis, começa a desencadear toda a situação, porque aí, mas foi muito radical, porque ele bateu no garoto, não era por isso tudo, e as coisas vão andando a partir daí. Até que chega num momento que eles começam a quase perceber o que tem entre eles, que eu digo a Ayla e o Murá, começam a quase perceber o que tem entre eles. Sendo que a Ayla continua achando que é só amor de irmão, que eles cresceram juntos, foram criados juntos. E ele... Então, mas aí a gente vai entrar... Porque, assim, o foco do livro é o casal, o Murá e a Ayla. Primeiro, eles têm que entender que eles se gostam. Isso. Mas depois disso, o problema do livro, o grande entrave ali, o grande obstáculo que eles vão ter que transpor para ficar juntos, é saber lidar e conseguir a aprovação da família. Porque ali não tem como você simplesmente pegar e virar as costas para sua família. Você precisa conseguir a aprovação deles. E é aí que você só vai descobrir quando você lê o livro. Porque aí tem uma situação, vou dar spoiler não, mas eu preciso falar. Cuidado, você tá falando demais. Tá bom, vou dar spoiler, mas eu preciso falar, porque tem uma situação. Que numa família, que você tem essa tradição há gerações, você tem que convencer os mais velhos, que já só de falar de convencer o mais velho já é complicado. Convencer os mais velhos de mudar uma tradição que vem de muito tempo já não é fácil.
Imagina isso com pessoas de dentro da família que estão contra, né? Porque nem todo mundo vai ficar a favor. Vai ter a galera contra e a galera a favor. Então, eles vão viver uma série de situações. E tem aquela galera que não só não aceita, como ainda conspira tenta, exatamente, tenta mexer os pauzinhos ali. Agora, vamos lá. Eles sofrem. A gente já falou bastante da história, acho que a gente já falou até demais. Vamos falar da narrativa. Vai. Um enredo muito bem desenvolvido, sem falhas, sem furos, uma excelente revisão, cenários que, nossa, esplendorosos, lindos, dá vontade de você comprar a passagem amanhã para ir lá conhecer Istambul, verdade, né? Porque ela descreve muito bem, ela ambienta muito bem. Gente, eu fiquei louca para conhecer o Bósforo. Acho lindo. Eu sou louca, nem sabia que o Bósforo existia. Agora eu quero ir lá. Eu confesso que eu também não conhecia, eu fui catar no Google para ver como é que era o negócio ali. Agora eu quero ir lá. Muito bacana. Os personagens são muito bem construídos. Os personagens merecem um adendo à parte. Gente, é uma família de costumes arraigados, todo mundo muito parecido no contexto geral. E mesmo assim, de visão de cultura. E mesmo assim, ela desenha de uma maneira que você... Cada um tem uma particularidade. Exatamente. Você consegue ver o Murat, que não tem nada a ver com o Ozan, que não tem nada a ver com o pai, que não tem nada a ver com o tio. São personalidades completamente diferentes, mas mantendo um pensamento unificado, que é o pensamento da cultura deles, os árabes. Incrível como ela conseguiu fazer isso. Eu achei sensacional. A Ayla e a Déria, por exemplo. Gente, são pessoas completamente opostas, né? E aí a gente vai abrir aí um parênteses, porque a Déria, graças a Deus, está chegando o livro da Déria, que é o segundo volume da série Erdogan. É uma trilogia. Que vai contar a história da Déria e de um outro personagem que vem a aparecer mais pro final. Tu não fala o nome, não. Tu fica quieta. Vai aparecer lá pro... Tu tá, né? Tua língua ali já tava coçando. Tá, vou me controlar. Então, a Déria, né, vai começar ali, vai se envolver ali com uma pessoa que vai aparecer mais lá pro final do livro. E aí você só vai descobrir o desenrolar dessa história em Amor na Capadócia, que é o segundo volume da série Erdogan. Tá, não vou dar spoiler, mas posso dizer. A Déria e esse segundo personagem são as surpresas da história. Sabe aquele personagem surpreendente? Que quando você chega numa certa altura do personagem, você fala assim, gente, eu esperava isso dela. Se transforma. Tu fala, gente, mas eu não dizia que ela ia chegar nisso. É ótimo. É por aí. É ótimo. Bom, como eu disse, só está disponível por enquanto na Amazon. A gente super recomenda. A minha avaliação, 5 corações. Pode dar 6? Querida, é de 1 a 5. Então 5. 5 corações. Cara, eu espero que vocês tenham curtido a nossa vídeo resenha. Vocês não sabem, mas são 3h29 da manhã. Se vocês virem umas caras com olheiras, assim, é por isso, tá? 3h29 da manhã. 3h29 da manhã. Mas a gente tinha que contar essa história, porque vale super a pena. O livro é lindo, a história toda é linda. Mega lançamento aí da editora PL. Louca pra tê-los. Desesperada pelo segundo volume. Tô nessa. A Chay participou de um hangout nosso esse mês de março. Ou minto, de abril. Abril, é só entrar no blog lá, www.livrosdocoração.com.br. Lá em Hangout você vê lá a listagem de todos os autores que já participaram. E a Chay tá lá e ela tá contando várias situações legais da vida pessoal, do livro e várias outras curiosidades. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou também, fecha o olho e dá outro joinha. Compartilhe, chame os amigos. Inscreva-se no canal. Agora a gente também tá no Snapchat. Opa! Entra lá. Estamos lá. Livros do Coração. Snapchat, Instagram, Twitter. Todo lugar que você pensar, a gente está lá. Então, por favor, siga a gente. A gente vai ficando por aqui. Depois a gente vai gravar mais vídeo resenha para vocês. A gente já tá pensando aí qual vai ser o próximo livro. Mas você pode aproveitar. Antes disso, tem Snapchat. Sim. Em vídeo resenha, só tem livro top. Só. Vídeo resenha são os melhores. Isso aí.
por favor, acompanhem e não deixem de seguir o canal. Grande beijo. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau.